Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ir para a primeira Crônica 6 e depois vamos para Salmos, Salmos 36, 39, 77 e 78. E depois, no final, a gente vai fazer a nossa análise para te ajudar ainda mais a entender toda a leitura de hoje, tá? Então fica com a gente até o final e já deixa seu like aí nesse vídeo pra gente espalhar para mais pessoas, tá bom? Abre aí sua Bíblia em 1 Crônicas 6. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos mais velhos das famílias de Arão, que nasceram mais tarde, foram os seguintes: Eleazar, pai de Finéias, Finéias, pai de Abissua, Abissua, pai de Buque, Buque, pai de Uzi, Uzi, pai de Zeraías, Zeraías, pai de Meraiote, Meraiote, pai de Amarias, Amarias, pai de Aitube, Aitube, pai de Zadok, Zadok, pai de Aimás, Aimás, pai de Azarias, Azarias, pai de Joanã, Joanã, pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão, em Jerusalém. Azarias foi o pai de Amarias, Amarias, pai de Aitube, Aitube, pai de Zadok, Zadok, pai de Salum, Salum, pai de Hilquias, Hilquias, pai de Azarias, Azarias, pai de Seraías, e Seraías, pai de Jeozadaque. Quando o Senhor mandou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio do rei Nabucodonosor, Jeozadaque foi levado junto com o povo. Conforme foi escrito anteriormente, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os grupos de famílias dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, pai de Jaate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeateria. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Coré, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Abiasaf, pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul, de Eucana, Amassai, Aimote e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana. As famílias que vieram de Samuel eram chefiadas pelos filhos de Samuel: Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, pai de Assaías. Depois que a arca foi levada para o tabernáculo, Davi nomeou os dirigentes do canto e grupos de cantores do templo do Senhor. Eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação. Mais tarde, quando Salomão construiu a casa do Senhor em Jerusalém, os grupos de cantores cantavam ali. Estes são os nomes dos dirigentes dos cantores e também filhos dos dirigentes. Do grupo de famílias de Coate, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu irmão Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simei, filho de Micael, filho de Bacéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá,
filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. À esquerda de Emã ficava Etã, que representava a família de Merari, filho de Quisse, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Hassabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os parentes deles, todos os outros levitas, foram nomeados para diversos trabalhos no tabernáculo, a casa de Deus. Mas somente Arão e os seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante é que cuidavam dos sacrifícios do altar de ofertas queimadas. As obrigações dos sacerdotes eram queimar as ofertas e o incenso, lidar com todas as tarefas que eram feitas no santuário interior, o lugar santíssimo, como também os sacrifícios do dia de expiação por Israel. Os sacerdotes cuidavam para que tudo fosse feito conforme Moisés, o servo de Deus, havia mandado. O filho de Arão foi Eleazar, o filho de Eleazar, Finéias, o filho de Finéias, Abissua, o filho de Abissua, Buque, o filho de Buque, Uzi, o filho de Uzi, Zeraías, o filho de Zeraías, Meraiote, o filho de Meraiote, Amarias, o filho de Amarias, Aitube, o filho de Aitube, Zadok, o filho de Zadok, Aimaas. Este é o registro das cidades e da terra que, por meio de sorte, foram entregues aos filhos de Arão, os levitas, todos eles membros da família de Coate. Hebrom, em Judá, e as suas pastagens ao redor, embora os campos e as cidades vizinhas fossem dadas a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio com os pastos ao redor: Hebrom, Libna, Jatir, Estemoa, Ilem, Debir, Ação e Bet-Semes. Outras 13 cidades com as pastagens ao redor, incluindo Geba, Alemete e Anatote, foram dadas aos sacerdotes pela tribo de Benjamim. Então tiraram a sorte para distribuir às demais descendentes de Coate a terra que sobrou, e eles receberam 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. As famílias pertencentes aos grupos da família de Gerson receberam por sorteio 13 cidades na terra de Bassão, que tinham sido das tribos de Zacar, Aser, Naphtali e da meia tribo de Manassés. Os grupos de famílias de Merari receberam por sorteio 12 cidades que tinham sido das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Essas cidades e terras de pastos foram dadas por sorteio aos levitas. As cidades dos territórios de Judá, Simeão e Benjamim também foram dadas a eles por sorteio. A tribo de Efraim deu estas cidades aos grupos de famílias de Coate: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon, Gat-Rimon, com suas pastagens ao redor. As seguintes cidades e as terras de pastagens foram dadas aos grupos de famílias dos coatitas pela meia tribo de Manassés: Aner e Bileão. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do grupo de famílias da meia tribo de Manassés: Golã, em Bassã, e Astarote, com suas pastagens ao redor. Da tribo de Zacar, Quedes, Dabereate, Ramote e Ane, com as pastagens ao redor. Da tribo de Aser, Massal, Abdon, Hucoque e Reobe, com as suas pastagens ao redor. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Ramon e Kiriat-Daim, com as suas pastagens ao redor. Estas foram as cidades que os outros grupos da família de Merari receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas pastagens ao redor. Da tribo de Ruben, do outro lado do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, cidade no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas pastagens ao redor. E da tribo de Gade receberam Ramote, em Gileade, Manaim, Resbom e Jazer, com suas pastagens ao redor. Salmos 36. No coração do mal, o pecado sempre tem a última palavra.
Ele não tem o menor respeito por Deus. O pecado encobre a visão do homem mau. Ele se julga importante e pensa consigo mesmo que suas maldades nunca serão descobertas e castigadas. As suas palavras estão carregadas de mentira e falsidade. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Até à noite fica acordado fazendo planos perversos, em vez de pensar em como fugir do mal. O seu amor, Senhor, é mais alto que os céus. A sua fidelidade vai além das nuvens. A sua justiça é firme como as montanhas, e as suas decisões são sábias e profundas como o grande mar. O Senhor protege a vida tanto dos homens quanto dos animais. Como é precioso o seu amor cuidadoso, ó Deus! Por isso os homens encontram proteção debaixo das suas asas. Eles ficam satisfeitos na fartura da sua casa. Bebem à vontade dos seus rios de alegria e prazer, pois o Senhor é a fonte da vida. Quando somos iluminados com a sua luz, vemos a luz. Continue sempre a demonstrar o seu amor constante aos que lhe obedecem. Não deixe de dar a sua justiça aos que desejam seguir os seus retos caminhos. Não permita que o homem orgulhoso me maltrate, nem que o perverso me destrua. Caíram os malfeitores, estão destruídos, incapazes de se levantar. Salmos 39. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, Salmo de Davi. Pensei comigo mesmo, vou tomar cuidado com a minha conduta e com o que falo para não cair no pecado. Ficarei bem calado, especialmente quando estiver na presença de pessoas que não obedecem ao Senhor. Então fiquei quieto, como um mudo, nada falei, nem sequer coisas boas, a minha dor aumentou. O meu coração ardia-me no peito e, enquanto pensava em silêncio, o fogo aumentava. Então comecei a perguntar: Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Que é a minha vida aos seus olhos? Tem apenas alguns momentos de duração? A minha vida é como nada diante do Senhor. Na verdade, o homem não passa de um sopro. Ele é uma simples sombra que passa num instante. Não adianta ele se aquietar. Por mais rico e poderoso que seja o homem, a sua vida não passa de um breve vazio. Ele se esforça e ajunta riquezas para outro desfrutar dela. Mas agora, Senhor, o que devo esperar? O Senhor é a minha única esperança. Liberte-me de todas as minhas maldades, para que não zombem de mim. Senhor, fico calado, não posso abrir a minha boca, pois sei que este castigo veio do Senhor. Tira, Senhor, este castigo. Já não aguento mais receber os golpes da sua mão. Quando o Senhor castiga e repreende alguém por causa de seus pecados, tira-lhe o que tem de mais precioso. Sim, a vida humana não passa de um sopro. Ó Senhor, ouça a minha oração, escute os meus gritos de socorro. Não fique calado, vendo as minhas lágrimas rolarem. Nesta terra, eu sou apenas um estrangeiro, um peregrino, como foram os meus pais. Desvie de mim os seus olhos, deixe-me tomar fôlego para continuar vivendo, antes que eu vá e deixe de existir. Salmos 77. Clamo ao Senhor em alta voz, falo com Deus, procurando a sua ajuda. Estou angustiado e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele de noite, estendendo as mãos sem parar. Para mim não haverá alegria até que Deus me tire desta agonia. Lembro-me de Deus, penso nele e começo a gemer, com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. Por sua causa não consigo dormir, esperando sua ajuda. Estou tão confuso e perturbado que nem consigo falar. Fico lembrando dos tempos antigos, das coisas boas que aconteceram no passado. Lembro das canções alegres que eu cantava à noite. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: será que o Senhor vai nos abandonar para sempre? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Teria acabado para sempre o seu amor fiel e cuidadoso?
Será que suas promessas eternas acabaram? Será que Deus se esqueceu de mostrar misericórdia? Será que a sua ira tomou o lugar da sua compaixão? Então pensei comigo mesmo: este deve ser o meu problema. A mão direita do Altíssimo não age mais. Começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que ele realizou no passado. Pensarei em tudo o que ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Concentrarei em meus pensamentos naqueles milagres. Seus caminhos, ó Deus, são santos e perfeitos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O Senhor é o Deus que faz maravilhas. Mostra a todos os povos da terra o seu grande poder. Com seu braço forte libertou o seu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas viram o Senhor, tremeram de medo e até o fundo do mar estremeceu. As nuvens negras deixaram cair a chuva, os trovões ressoaram e os raios cortaram o céu de uma ponta a outra. No redemoinho ouvia-se o barulho do trovão, e os seus relâmpagos iluminaram o mundo, enquanto a terra tremia e sacudia-se violentamente. O caminho que o Senhor fez para o seu povo passou pelo mar, um caminho por águas poderosas, e ninguém viu as suas pegadas. O Senhor guiou o seu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, ouça com atenção a minha lei, abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações, eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis aos seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria à geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Assim, eles não serão como os seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Os soldados de Efraim, embora estivessem bem armados, bateram em retirada do dia da batalha. Eles não cumpriram a aliança que tinham feito com Deus e desobedeceram a sua lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que ele fez diante do povo de Israel. Ele fez maravilhas diante dos seus antepassados, na terra do Egito, no campo de Zoão. Depois dividiu as águas do mar para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas, como uma represa. Durante o dia, ele guiava o povo com uma nuvem, e à noite, com uma coluna de fogo. No deserto, abriu as rochas e deu ao povo muita água para beber, como se a água brotasse de uma fonte. Da rocha quente do deserto, ele fez correr verdadeiros rios de água. Apesar de tudo isso, eles continuaram a desobedecer, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Em seus corações, eles deliberadamente colocaram Deus à prova, reclamando do maná e pedindo comida do que gostavam. Reclamaram contra Deus, resmungando: será que Deus é capaz de nos dar uma comida gostosa aqui no meio do deserto? Sabemos que ele já nos deu água, fontes que brotaram em grandes quantidades das pedras. Agora queremos ver se ele pode nos dar pão e carne também. Quando o Senhor ouviu isso, se enfureceu, castigou os rebeldes, mandando fogo do céu, e mostrou a sua ira contra Israel, porque os israelitas não creram nele, nem confiaram em Deus como seu Salvador na hora da dificuldade. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens e abriu as janelas do céu, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim, Deus deu a eles pão do céu para comer.
Os israelitas comeram o pão dos anjos até não aguentarem mais. Com seu grande poder, Deus enviou dos céus o vento oriental e fez avançar o vento sul. Fez cair carne sobre o povo como pó, bandos de aves como a areia do mar. As aves caíram junto às tendas do povo por todo o acampamento. Então todos comeram à vontade toda a carne que queriam, porque Deus tinha atendido aos seus pedidos. Mas antes de ficarem satisfeitos, enquanto ainda estavam comendo, acendeu-se a ira de Deus. Ele mandou seu castigo, e alguns dos homens mais fortes de Israel morreram, os melhores jovens de Israel. Ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Como castigo, ele encurtou a vida daquela geração e deu aos israelitas muitos sofrimentos. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele arrependidos. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Salvador. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus, e eles não cumpriam a aliança feita com o Senhor. No entanto, Deus foi compassivo e perdoou os pecados do povo em vez de destruí-lo. Várias vezes ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eram homens, meros homens mortais, cuja vida some num instante, como a brisa passageira que não retorna. Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Eles se esqueciam do grande poder de Deus, da forma como livrou o seu povo do inimigo opressor. Esqueceram-se dos milagres que ele fez no Egito, das grandes maravilhas realizadas na região de Zoão, quando transformou em sangue as águas dos rios do Egito, não havendo água para os egípcios beberem, e enviou enxames de moscas que os devoravam, e rãs que invadiram todo o país e causaram grande destruição. Quando entregou as colheitas às lagartas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos, e destruiu as plantações de uvas pela chuva de pedra e suas figueiras com geadas. Durante as tempestades, as pedras e os raios mataram muitos animais dos rebanhos egípcios. Deus lançou contra os egípcios todo o furor de sua ira, com o seu castigo, violência e grandes desgraças, com muitos anjos destruidores. Não parou com a sua ira, não evitou a morte dos egípcios e mandou pragas e pestes contra aquela terra. Finalmente, matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito, que eram a força e a alegria dos lares egípcios. Levou seu povo para fora do Egito, como um pastor guiando suas ovelhas. Conduziu Israel através do deserto, guiou o povo em paz e segurança, e assim Israel não teve medo. Seus inimigos, porém, foram afogados no mar. Deus levou o povo até a fronteira da sua terra santa, para as montanhas que ele criou com seu poder. De lá expulsou outras nações, bem diante dos olhos deles. Distribuiu a cada tribo as terras por herança, e deixou que os israelitas habitassem suas tendas. Mas, apesar de todas essas bênçãos, continuaram a ser rebeldes e desobedientes a Deus. Abusaram da paciência do Altíssimo, deixando de cumprir a sua vontade. Cometeram os mesmos pecados da geração anterior. Desviaram-se do caminho certo, como um arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam um alvo. Eles o provocaram, construindo altares pagãos e adorando imagens de falsos deuses do alto dos morros. Sabendo Deus, enfureceu-se com o povo de Israel. Cansado de tanta desobediência, rejeitou seu povo completamente. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, o lugar que era a sua casa entre os homens, e deixou que a arca da aliança, o símbolo da glória e poder de Deus, fosse conquistada pelos inimigos de Israel.
Deixou os israelitas morrerem à espada, porque enfureceu-se com o seu povo escolhido. Os jovens israelitas morreram queimados, e as moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas nem podiam chorar. Então o Senhor se levantou, como de um sono, como um guerreiro valente despertado do domínio do vinho. Com os golpes poderosos, obrigou os inimigos a recuar, envergonhando-os para sempre. Ele rejeitou a tribo de José, não escolheu a tribo de Efraim. Em seu lugar, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Ali ele construiu o seu templo, alto e firme como a terra, eterno como os céus. Escolheu o seu servo Davi, que antes era pastor de ovelhas, tirou-o do pastoreio das ovelhas para ser o pastor de Jacó, o seu povo, de Israel, a sua herança. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria. E assim acabamos a nossa leitura de hoje, gigantesca. E vamos para a nossa análise. O que você tem a dizer? Em 1 Crônicas 6, a gente continua ali, então, uma linhagem, né? Até do que a gente já estava lendo ali no episódio anterior, que foi o 3, 4 e 5. E ali o 6, a gente então vê essa continuação ali, fala ali dos filhos de Arão. Que eram os levitas, né? Isso. Então ele começa falando ali os filhos de Levi, né? Que é Gerson, Coate e Merari. E daí ele vai falando da descendência de Gerson, depois de Coate, Merari. Então o 6 é basicamente isso. E daí depois a gente vai para Salmos. E o primeiro que a gente leu ali foi Salmos 36. E o que me chama a atenção já ali no Salmos 36 é que ele fala sobre uma pessoa mal, né? Como que é uma pessoa má? O pecado sempre tem a última palavra dela. Ele não tem o menor respeito por Deus. Então é uma das coisas que a gente, até recentemente, a gente estava conversando sobre isso, né? Uma pessoa má, o Espírito de Deus não vai estar ali nela. E ela o tempo inteiro está pensando, até aqui fala, né? Ela dorme pensando numa maldade, como ela se escapar ali de alguma coisa. É o tempo inteiro falando aquilo. E o legal que a gente pode ver é no final desses salmos que ele fala, né? Senhor, permita que não permita que o homem orgulhoso me maltrate, nem que o perverso me destrua. Caiam esses malfeitores. Então, é até a oração que Jesus Cristo deixou, né? Nos livres, né? Nos livre do mal. Que é o que a gente pode fazer, porque a pessoa má, ela é uma pessoa que só pensa em maldade. Não tem o que fazer, né? Exatamente. Só fazendo um adendo a isso, não é que o Espírito de Deus, né, não pode estar com aquela pessoa, é que ela também não dá essa abertura, sabe? Entra naquela parte de livre-arbítrio. Deus está disponível para todo mundo. Só basta a pessoa querer, né? Aquele assim, não sei se você já foi em algum culto também que pergunta, né? Quem aceita Jesus? Aí você às vezes fala assim, mas eu quero Jesus na minha vida, né? Eu recebo Deus. Por que eu tenho que ir na frente? Por que eu tenho que falar que eu aceito, né? Porque você precisa se posicionar com isso também, né? Porque o mal ele aí tá em grande quantidade, né? E você precisa começar a se posicionar. Então, por isso que fala que a pessoa má, ela fica maquinando várias coisas na cabeça, né? Porque a maldade tá ali com ela o tempo inteiro. O Espírito de Deus pode estar ali do lado tentando ver tipo uma brechinha para tentar entrar, para tentar ajudar aquela pessoa, mas essa pessoa ela não dá essa abertura, sabe? Ela não pede para Deus assim, Deus, me ajuda, eu não sei mais fazer, eu não quero ser mais essa pessoa. A partir do momento que essa pessoa faz isso, ela pode sim ter a habitação, né, ser morada do Espírito de Deus ali com ela. Mas enquanto ela não faz isso, realmente, o mal vai dominando ali. E isso a gente viu um complemento também em Salmos 39, né? Que ela vai falando, né? Que ele tá ruim, que ele tá angustiado, mas o que ele pode falar? Sendo que ali tá acontecendo as coisas, né?
E é um salmo de Davi mesmo, é Davi sofrendo ali aquela angústia que a gente viu mesmo, né? Que durante toda a nossa leitura ali passada também, dos episódios passados, de que como Davi também era perseguido, né? Então, querendo ou não, era o mal correndo atrás ali de Davi, né? E para onde que ele clamava? Ele clamava para o Senhor. Então, por isso que ele tinha estrutura ainda para estar aguentando, né? Então, é isso que a gente precisa muito aprender com Davi também, né? Para onde a gente precisa correr? Aonde a gente precisa ir, né? E ter esse discernimento no espírito quando você não adianta você falar, senão você vai continuar se frustrando mais ainda, né? Vai aumentar a sua frustração. E o Salmos 39 ele traz uma reflexão também sobre como a vida é curta, né? Eu acho legal quando ele fala ali, né, no Salmos 39, Deus, o que que é minha vida para você, né? É um piscar de olhos, porque a vida, tipo assim, para Deus que é eterno, uma vida de uma pessoa, ela passa como se não fosse nada, né? Então ele traz um pouco também essa reflexão, né? Tipo assim, eu não quero juntar coisas, eu não quero, tipo, ser uma pessoa grandiosa, sendo que, tipo assim, tudo passa muito rápido, tudo é muito passageiro, né? Eu acho legal disso. E daí depois já vai lá para o Salmo 77 e 78, né? E eu acho bacana que o 77 ele fala dessa parte de é meio que uma aflição dele, né? Ele fala assim, Deus, onde você está? Ele começa a falar várias perguntas, né? Será que o Senhor vai nos abandonar para sempre? Teria acabado para sempre o seu amor? Esqueceu Deus de ser grande das suas graças, né? Então, assim, eu acho legal isso aqui porque, assim, os salmos é isso, né? Eles são sentimentos ali, é como se fosse poemas, músicas, eles são sentimentos de pessoas ali. E ele mostra ali realmente a aflição dele, de que eles tava passando ali por algum problema, e ele fala, Deus, cadê você? Cadê o seu poder? Cadê esse seu amor? Onde você tá? É o tempo inteiro ali tendo esse momento, né, de angústia, assim, e isso eu acho que eu acredito que muitas vezes quando a gente passa por um momento complicado, né, na nossa vida, bem complicado, a gente se pergunta, faz esse mesmos Questionamentos, né? questionamentos, né? Só que daí ele vem com 78. E no 78 ele fala, né, é uma continuação ali. Ele fala, então, povo, escutem, né, com atenção o que eu vou falar, aqueles que têm ouvido, né, eu vou ensinar, que ele vai lembrar do que passou, né, não daquele momento que ele está vivendo, não daquela aflição ali momentânea, mas ele fala, deixa eu lembrar de tudo que Deus fez, né, que às vezes Deus não está respondendo como eu desejo agora, nesse momento, mas Deus existe sim, ele ainda é o mesmo. O 78 ele é um resumão quase de tudo que aconteceu ali em Êxodo, né? E ele é bem bacana, ele é mais trazer essa reflexão, né? Trazer a memória, né, sobre tudo que Deus fez na vida dessas pessoas. E como Deus se irou também, né, com os israelitas, não sendo grato por tudo que ele fez, né? Tanto é que durante eu fui lendo ali, parecia que eu falei assim, nossa, realmente, né, Deus é muito bom, porque olha, ele dava maná para as pessoas e as pessoas reclamavam e ainda falavam, vamos ver se Deus é capaz de me dar uma comida mais gostosa. Então, às vezes, assim, a gente vigiar também de nossa, a gente julgar Israel, né, como eles agiram, e a gente conseguir vigiar também sobre como a gente age, né? Às vezes a nossa vida não tá da forma como nós desejamos, mas se você for olhar direito, como que tá a tua vida hoje, tem a tua vida que é um presente de Deus, né? É você aprender a ser mais grato do que reclamar, do que querer mais coisas, sabe? A gente mudar um pouco a nossa visão, porque quando você consegue ser grato no pouco, né, isso é bíblico, você consegue receber mais, né? Você vai ser grato no muito também. Então, vigia também sobre isso, porque Deus faz muitas coisas, gente. E às vezes Ele está fazendo coisas grandiosas que para você fala assim, é mais do que obrigação dele, que nem chover maná do céu. Hoje, pra gente, você olha e fala assim, cara, que absurdo, né? Meu Deus do céu, né? Que coisa incrível.
Mas para eles, lá quando estava chovendo, eles não tinham que trabalhar, eles não tinham que plantar nem cozinhar nada. A comida estava caindo do céu e eles mesmo assim reclamavam. Então, hoje pode não estar chovendo maná do céu na tua vida, mas está chovendo outras bênçãos para você. Isso eu tenho certeza. Deus está agindo na tua vida, mas você precisa abrir os olhos. Peça direcionamento para o Espírito Santo. Pede, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, me deixa ver a graça de Deus na minha vida. Aquebranta meu coração, né? Essa sempre é uma oração que eu gosto, às vezes, quando eu tô me desviando, assim, às vezes me perdendo, chamar atenção pro Espírito Santo para me ajudar. Porque a gente é humano, né? A gente é falho, a gente tá no meio aí de várias tentações, de várias coisas que nos faz nos perder também. Mas a gente sempre tem que saber para onde a gente tem que voltar, né? Para onde a gente tem que olhar, porque com certeza, como Israel errava o tempo todo, a gente também erra, mas a gente tem que ser humilde, a quebrantar o coração e clamar para o Espírito Santo para ele nos ajudar a fazer criaturas novas, criaturas que vão agradar a Deus. E com isso, não sei se você consegue já fazer, agir dessa forma, mas a gente tem também um lugar para estar te ajudando, tá? Mais a fundo sobre isso, que é o Ouvintes da Fé, que é um link que está aqui abaixo desse vídeo. A gente te ajuda também nesse caminhar, né, de pedir para o Espírito Santo abrir teus olhos, pedir para o Espírito Santo abrir seus ouvidos espirituais, porque Deus também está o tempo inteiro te ajudando, te direcionando no que você tem que fazer. Sabe aquela vozinha tipo, vai esfriar, leva o casaco. Aí você fala, acho que não. Aí depois, pimba, faltou o casaco ali. É como se fosse isso. Deus o tempo inteiro quer nos ajudar, mas a gente precisa silenciar a voz de fora e ouvir a voz dele. E aí você precisa, às vezes, de ajuda nesses primeiros passos, né? Então, o link está aqui abaixo, ele está com 30 dias grátis para você estar acessando. Você precisa só entrar, fazer o seu cadastro como se fosse uma compra, tá? Mas não vai cobrar nada do teu cartão, porque vai estar ali 30 dias grátis, porque é isso que a gente quer, que você aprenda esse caminhar. Então, nesses 30 dias, você pode usar, desfrutar do canal todo, tá? Para poder te ajudar aí nesse seu caminhar espiritual, tá bom? E amanhã, né, a gente tem mais, a gente continua as nossas leituras bíblicas, tá bom? Então te esperamos amanhã e te espero também lá no Ouvintes da Fé. Já clica nesse link e entra que é grátis para você, tá? Um beijo. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!